E aí, tudo certo? Já pensou em como pegar um problema sério, como a queda da vacinação no Brasil, e transformar em uma redação nota 1000 no Enem? Pois é exatamente isso que a gente vai destrinchar aqui, passo a passo. Vamos ver o tema, as melhores ferramentas e a estrutura certinha para buscar a pontuação máxima. Essa é a nossa grande pergunta. E a ideia é que, ao final desta nossa análise, o caminho para responder isso com uma redação impecável fique bem claro. Então, bora mergulhar de cabeça nisso. Nosso roteiro tem 5 etapas bem diretas. Primeiro, a gente entende o problema, depois pega as ferramentas certas, aprende as regras do jogo, monta a estrutura e no final dá o cheque-mate com uma proposta de intervenção daquelas. Olha, antes de escrever qualquer coisa, o primeiro passo é sempre o mesmo: entender a fundo o problema. Sem isso, sabe, os argumentos ficam rasos, superficiais. Então, vamos investigar de verdade essa crise da vacinação no Brasil. O ponto de partida é esse número aqui, 67%. É um dado que assusta, porque mostra que o Brasil, que já foi referência mundial em vacina, está correndo riscos sérios. O ideal para proteger todo mundo seria entre 90% e 95%. E aqui, os dados mostram o impacto real disso. Dá uma olhada na poliomielite, que causa paralisia infantil. A cobertura caiu mais de 12 pontos em apenas 4 anos. O resultado prático? Doenças que a gente achava que eram coisa do passado, tipo sarampo, voltaram com tudo. Mas por que isso está acontecendo? As causas são várias. É um combo. Desinformação rolando solta, uma falsa sensação de segurança e até mudanças em políticas públicas. Uma redação nota 1000 precisa mostrar que entende essa complexidade toda. Beleza? Entendemos o problema. Agora, a gente precisa das ferramentas certas para construir o argumento. No mundo do Enem, o nome disso é repertório sociocultural. Vamos ver como escolher os melhores. A história, nossa, é um prato cheio de ferramentas. A gente pode começar lá em 1796 com Edward Jenner, o pai da vacina, para dar um contexto mundial. Ou então, podemos olhar aqui para o nosso quintal para 1904, com a revolta da vacina. Um exemplo perfeito de como a falta de comunicação do governo pode gerar uma desconfiança gigante. E repertório não é só coisa de livro de história, não. Se liga nisso. Uma redação nota 1000 usou uma obra do Banksy para começar a discussão. Isso é simplesmente genial. Mostra originalidade, conecta saúde com cultura pop, é uma ferramenta super poderosa e inesperada. Ok, antes de sair construindo o texto, a gente tem que ler a planta baixa, né? Ou seja, as regras oficiais da cartilha do Enem, porque existem umas armadilhas que, nossa, podem custar pontos preciosos. E aqui está a principal delas, o tal do repertório de bolso. Sabe aquela citação famosa, aquele clichê que tentam encaixar em qualquer tema? Pois é, a cartilha do Enem 2025 é bem clara. Isso é um uso improdutivo e derruba a nota na competência 2. Esse slide aqui mostra a diferença na prática. À esquerda, uma citação genérica de Bauman que, convenhamos, serve para quase tudo. À direita, a citação de uma historiadora específica, Maria Beatriz Nascimento, que tem tudo a ver com o argumento. A nota 1000 mora aqui, ó, na direita, na especificidade. E aqui, a regra de ouro, direto da fonte. Não adianta só citar, tem que conectar. A citação precisa servir ao seu argumento, ela tem que ser uma peça na sua engrenagem. O mais importante é o uso produtivo dessa citação. Muito bem! Com as ferramentas certas e as regras bem entendidas, chegou a hora de construir. Vamos montar essa redação pilar por pilar, usando exemplos reais de textos que tiraram nota máxima. A estrutura é a clássica, aquela que funciona. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada parte tem uma missão bem específica e juntas elas formam um texto coeso, forte e convincente. Agora vamos analisar uma introdução nota 1000. Olha a técnica. Começa com o repertório que a gente já viu, o Edward Jenner, para dar aquele contexto global. Logo em seguida, afunila para a realidade do Brasil e já apresenta a tese, a opinião central. A culpa é do descuido do Estado e das pseudociências. Impecável. No desenvolvimento, o argumento ganha corpo. A autora usa a revolta da vacina para criticar a falha de comunicação do Estado. Ela cria um paralelo genial, um forte anacronismo. Quer dizer, uma situação que parece fora de seu tempo, comparando a falta de informação de 1904 com a de hoje. É uma conexão brilhante entre passado e presente. Chegamos à parte mais decisiva da redação do Enem, a proposta de intervenção. É aqui que um texto bom vira um texto excelente, garantindo 200 pontos na competência 5. É o toque de mestre. Para conseguir a nota máxima aqui não tem segredo.
Tem uma fórmula. A conclusão precisa ter estes 5 elementos. Todos eles, sem faltar nenhum. É um checklist. Agente, ação, meio, finalidade e um detalhamento. Juntos, eles criam uma solução completa e que faz sentido. Vamos aplicar essa fórmula aqui. Agente, Ministério da Saúde. Ação, implementar um programa informacional. Meio, campanhas na mídia e recursos financeiros. Finalidade, garantir o suporte imunológico. E o detalhamento, o toque final, retoma a arte do Banksy lá do começo, fechando o texto de forma redondinha. É por isso que vale 200 pontos. E por que isso vale 200 pontos? Porque não é uma solução genérica tirada da cartola. Ela está diretamente ligada aos problemas que foram discutidos no texto, a desinformação e a falha do Estado, e apresenta um plano de ação claro e completo. E para terminar, fica uma reflexão. Essa estrutura que a gente montou hoje, entender o problema, usar bom repertório, seguir as regras e propor uma solução, funciona para muito além do tema da vacinação, né? Pensa nisso. Que outros grandes desafios de saúde no Brasil poderiam ser analisados com essas mesmas ferramentas? A técnica está aí. O desafio agora é aplicar.